A fé não se barganha. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 10, diz assim: não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja excomungado. Por acaso, diz ainda o apóstolo Paulo, tenho interesse em agradar os homens? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Ponto. Quanta confusão doutrinária existe hoje? Você já parou para prestar atenção? Isso falando no meio cristão, mas tem aqueles que ainda nem cristãos são, mas que despertam a simpatia de muitos que até são cristãos. Veja bem, eu vou falar apenas de dois aqui, porque é muito sério. A fé não se barganha, como disse. Não há duas verdades opostas entre si sobre o mesmo assunto. Se uma estiver certa, a outra tem que estar errada, certo? Eu vou falar, como disse, apenas de duas religiões, supostamente religiões, que têm umas verdades completamente diferentes da Igreja Católica, que é a igreja que Jesus Cristo fundou. O islamismo, que são os muçulmanos, não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, nosso Salvador. Então, pensa. Dizem eles que Jesus é um grande profeta, mas Maomé é maior. Maomé, o fundador, ele viveu no século VII da era cristã, ou seja, 700 anos depois de Jesus. E diz ter recebido revelação de sua doutrina contidas no que ele escreveu e chama Alcorão, que é a Bíblia deles, através de um anjo que se identificou como anjo Gabriel. Pensa. Dizendo que ele fora escolhido para ser o apóstolo do Senhor. Volta lá em São Paulo, no apóstolo Paulo. Se um anjo baixado do céu, até um anjo baixado do céu, vos anunciar outro evangelho, que ele seja excomungado. Então, aqui, Maomé teve revelações, teve um anjo, apareceu para ele em sonho, ele deu uma cochilada e um anjo baixou lá e disse que ele ia ser profeta. E mandou ele escrever aquilo que ele ia ditar. Então, ele escreveu o Alcorão. Agora, vamos falar de um que se diz cristão. Os adventistas. O fundador é o William Miller, entre o século 18 a 19, ele viveu. Ele era da Igreja Batista e começou a pregar o fim do mundo. Pregou uma vez, marcou data, assim, dentro de um ano aí ia acontecer, mas não aconteceu nada, né? Depois refez a conta e marcou de novo uma outra data, porque ele tinha tido uma pequena confusão. Esperaram aquela data e, é claro, nada aconteceu. Aí, uma das suas seguidoras, chamada Ellen White, marca bem esse nome, Ellen White, teve revelações e ela entendeu que não era o fim do mundo, era a entrada de Jesus no santuário, lá no céu. Jesus demorou 1.800 anos para entrar no céu. Pensa. Quer dizer, Jesus subiu ao céu, né? Logo que ele morreu e ressuscitou, né? 40 dias depois, ele subiu ao céu. Mas ele só entrou depois de 18 séculos. Pensa.
Então, e nas revelações dela, ela disse, né, que nas revelações dela, ela chegou ao conhecimento de que não se podia guardar o domingo, tem que guardar o sábado. O sábado é que era o certo, porque o sábado está lá no Antigo Testamento, na lei. E é verdade, né? Está lá na lei, é o sábado. Lá no Antigo Testamento. Mas os apóstolos, que são a igreja de Jesus Cristo, começaram a guardar o domingo, porque o dia mais importante para o cristão é o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala que o sábado é uma mera sombra da realidade que é Cristo. Está nas cartas. Colossenses fala. Então, ela também teve revelações, né, que para entrar no céu precisava guardar o sábado, fazer abstinência de alimentos, que esses alimentos não podiam ser ingeridos, alguns alimentos, entre eles a carne de porco, costume judaico. E Jesus, ele falou, o que entra pela boca não contamina o homem, mas no caso dela, ela mudou, né? Ela mudou. E outras coisas também, tem muitas coisas que eles não podem comer, porque, sei lá, deve ser pecado, né? Porque é proibição mesmo, severa, faz parte da doutrina deles. Doutrina, pensa bem. Então, eles levam isso como norma de fé. Para os judeus, isso era rigorosíssimo, mas para o cristão, o apóstolo Paulo falou, isso é coisa passada. Não serve mais para nós. E por aí vai. Sem querer me alongar, atualmente os adventistas se dividem em muitas denominações. Adventistas evangélicos, cristãos adventistas, a Igreja de Deus, União da Vida e do Advento, e os adventistas da Era Vindoura, que dá no mesmo, né? Mas aí veja bem, repetindo o que disse o apóstolo Paulo, mas ainda que alguém, até do nosso meio, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse outro evangelho diferente do que nós temos ensinado, que ele seja excomungado.